A Vingança do Cão de Caça do Sangue de Ferro, capítulo 6. O Cachorro Baskerville, parte 3. John Barrymore. Ele é um mordomo leal à família Baskerville há 4 gerações. Meu senhor, eu lhe darei um relatório diário. E na frente de Barrymore, um homem de meia idade. Nariz pontudo, barba espessa e olhos frios. O mestre da espada e os 7 pilares da salvação nacional. Hugo Le Baskervilles, o espadachim mais famoso de Baskerville, olhava para Barrymore com um rosto inexpressivo. Este é o primeiro relatório. Em relação à batalha com a Casa do Morgue nas minas de rubis da montanha Reitcane, a família Morgue, famosa por sua magia, é uma das 7 maiores famílias, junto com os Baskervilles. Os Baskervilles estavam recentemente tendo uma disputa territorial com a família Morgue, sobre as minas de rubis no oeste, que subtilmente ocupavam as extremidades dos domínios uns dos outros. Eventualmente, a boca de Hugo se abriu. Teremos a oportunidade de discutir isso em breve. O necrotério virá primeiro. Hugo cruzou as mãos. Barrymore continuou a reportar. Hugo parecia bastante indiferente, ouvia seu relatório sem muito interesse. Franzir a testa ocasionalmente para expressar irritação era a única resposta. Naquela hora, houve relato de que Hugo mostrou pela primeira vez uma mudança de expressão. Porque o mestre Vikir está classificado em primeiro lugar na caligrafia desta avaliação intermediária da primeira infância. Ao ouvir as palavras de Barrymore, Hugo acariciou suavemente seu queixo. Era o hábito de Hugo quando estava satisfeito. Barrymore sabia disso por experiência própria. É raro Hugo lembrar o nome de uma criança da família, então a expressão de Barrymore também se iluminou. Logo depois, Hugo perguntou: Mordomo, quando é a prova prática para crianças? Não muito. Começa em 5 dias. A maioria dos cavaleiros guardiões do Castelo Fang já fez uma viagem para se preparar. Então o Castelo Fang devia estar vazio. Com isso, a expressão de Barrymore mudou ligeiramente. Mesmo assim, a próxima notícia que quero relatar é sobre o Castelo Fang. Senhor, aconteceu alguma coisa? Que existem coisas boas e existem coisas ruins. Ouça as coisas boas primeiro. Quando Hugo demonstrou interesse, a voz de Barrymore ganhou um pouco mais de força. Disse que houve um fenômeno onde 2 sóis nasceram no céu acima do Castelo Fang. 2 sóis? Ao ouvir isso, os olhos de Hugo se arregalaram ligeiramente. Os Baskervilles tendem a acreditar em superstições. Este é um sinal auspicioso. Em primeiro lugar, já que o sol nasceu 2 vezes, não é? Também corre um boato entre os Gazouls de que nasceu um solzinho para ajudar as crianças. Alguém não poderia estar brincando com Mana. Na época, todos os que tinham habilidade para pregar essas peças estavam na viagem para se preparar para os exames práticos dos jovens. Bem, então isso não é um mau sinal. Outro sol. Hugo calmamente acenou com a cabeça. Originalmente, o nascer de 2 sóis, nomeadamente Shayun, foi considerado um sinal auspicioso. Quando essas coisas aparecem, as nuvens sobem. Sempre acontecem coisas boas para a família. Não sei o que pode acontecer no Castelo Fang. Então a expressão de Barrymore escureceu. Isso é, algo aconteceu. Essa é a má notícia que eu lhe contei. Diga-me. Ao ouvir as palavras de Hugo, Barrymore continuou seu relatório como uma aparência calma. Houve uma grande briga entre os meninos. Com essas palavras, a expressão de Hugo mudou completamente. Uma grande briga. Quantos morreram? Ninguém morreu, mas os dentes do mestre Ivero foram todos danificados. A mandíbula do mestre Mivero desabou e o dedo indicador direito do mestre Lovero foi amputado. Claro, agora todos foram tratados e restaurados à sua saúde original. Então é uma pequena briga. Os irmãos crescem naturalmente brigando entre si. Hugo pareceu aliviado e recostou-se na cadeira. Então ele murmurou enquanto folheava os relatórios sobre os trigêmeos. Como somos os únicos próximos um do outro, não há como brigarmos um com o outro, certo? Você tem razão. Houve atrito com outro menino. Eles são tolos. Se a pessoa for mais velha que eles, eles definitivamente seriam mais fortes.
Mesmo meros bastardos julgarão se são mais fortes ou mais fracos antes de atacar você. Hugo estalou a língua e Barrymore o corrigiu. Isso é, o garoto que os fez assim é mais jovem. O quê? Ele é mais novo. Então você está dizendo que toda a turma de crianças de 8 anos pulou em cima deles? Não. É apenas um. Com essas palavras, os olhos de Hugo brilharam novamente. E no relatório de Barrymore que se seguiu, eles ficaram ainda mais entusiasmados. O primeiro colocado na prova escrita que mencionei anteriormente, Mestre Vikir, foi o autor Vikir Van Baskerville. 8 anos este ano. Ele recebeu um telefonema do chefe da família e dirigiu-se para a sala da família que estava escondida nas profundezas da mansão. Quando abriu a porta e entrou, viu a grande estatura de Hugo Le Baskervilles. Sentar-se. Mesmo que ele não mostrasse nenhuma aura em particular, o impulso que irradiava dele era pesado. Vikir moveu-se com cuidado para não revelar a mana escondida em seu corpo. Estou confiante em esconder mana. Os guerreiros que passaram pelo confronto com os demônios e pela longa era de destruição eram bem versados em esconder seu mana. A maneira de esconder completamente a mana assim era desconhecida no momento. Não era uma questão de força, era uma questão de habilidade. Mas mesmo isso tem alguns limites, e se você tiver uma mana mais forte aqui, inevitavelmente se destacará aos olhos de Hugo. Terei que encontrar uma maneira de me mostrar mais cedo ou mais tarde. Vikir sentou-se na pequena cadeira à sua frente, pensando sobre isso e aquilo. Hugo abriu a boca. Você cresceu muito enquanto eu não conseguia te ver. Ao ouvir isso, Vikir ficou um pouco surpreso. Sua voz, que sempre foi forjada como uma lâmina e parecia que seria cortada só de ouvi-la, está um tanto monótona hoje. E o diálogo em si também foi estranho. Os porcos são enormes, mas por que eles sempre parecem tão pequenos e bagunçados toda vez que os vejo? Antes de voltar, Hugo falava isso o tempo todo. Enquanto observava o crescimento do gado, lançou o olhar de um açougueiro impaciente que não conseguia vendê-lo rapidamente, mas hoje está enviando um olhar estranhamente caloroso. Era como se ele estivesse esperando alguma coisa. Olá, patriarca. Vikir me cumprimentou alegremente como uma criança. Porém, Hugo, que é chamado pelo título de patriarca, achou estranho. Meu patriarca. Ok. Nem mesmo o chefe da família. Ele pensou em algo por um tempo, depois mudou de assunto como se tivesse acabado. Ele disse: ouvi dizer que vocês eram trigêmeos aleijados na sua turma do último ano de 9 anos. Eu sei que eles receberam tratamento adequado depois. Não estou falando de deficiências físicas. Hugo franziu a testa. A mente deles não está aleijada? Desde aquele dia ouvi dizer que eles comem separados, dormem separados e não misturam as palavras direito. Os 3 foram excelentes no trabalho em equipe, passando no exame ao mesmo tempo, mas agora desmoronaram completamente. Isso seria tudo? Ultimamente, todos os 3 estavam com medo de Vikir. Um cachorro que perdeu o espírito de luta é inútil na eternidade. Mas Vikir não se preocupou em dizer isso. Mas ele está apenas fazendo uma declaração ousada. Não seria pesado e inútil carregar 3 espadas desleixadas ao mesmo tempo. Em vez de uma espada mestra, os olhos de Hugo se arregalam com essas palavras. Isso mesmo. Ele coçou o queixo e olhou para o garoto de 8 anos à sua frente. Se você olhar para ele, os cantos de sua boca fazem cócegas. Mas você não acha que foi errado bater nos irmãos dele? Ao ouvir as palavras de Hugo, Vikir questionou incrédulo. Errado? Por que estou errado? O quê? Você não fez uma bagunça com seus irmãos? A pergunta de Hugo, Vikir inclinou a cabeça como se não conseguisse entender nada. Por que isso está errado? Eu sou mais forte. O quê? Vikir devolveu a pergunta a Hugo, que tinha uma expressão vazia. Como pode uma pessoa forte fazer algo errado? Forte autoestima. Um mundo onde a fraqueza é pecado. Não seria Baskerville. Ainda. Os cantos da boca de Hugo Le Baskerville começaram a se contorcer. Como ele achou a situação diante dele fofa.